Eu quero lhe convidar essa noite a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em João, capítulo 16. Nós vamos ler apenas um versículo que é bastante conhecido, muitos de vocês talvez até já saibam de cor, que é o verso 33 do capítulo 16. Se você achou, diga amém. Se você ainda não achou, diga peraí. João, quarto evangelho, antes de Atos. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quero convidar você a fechar seus olhos no seu lugar, fazer essa oração comigo. Senhor nosso Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu esteja nessa noite, preparando os corações dos jovens que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, Senhor, para que a Tua palavra possa penetrar os corações, por mais duro que eles possam estar neste momento, Senhor. Nós já Te pedimos perdão pela dureza dos nossos corações, e pedimos, Senhor, em nome do Teu Santo Filho, quebra toda e qualquer barreira que está tentando impedir que Teus filhos sintam a Tua santa e doce presença, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que não seja eu aqui na frente, Senhor, mas que eu possa diminuir diante da Tua grandeza, Senhor, e que eu fale apenas aquilo que o Teu Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, Senhor. Ó Deus, eu oro essa noite para que assim como Tu falaste comigo ao longo dessas semanas, ó Deus, que Tu possa também falar aos jovens que estão aqui presentes, Senhor. Falem às famílias que estão assistindo agora, Deus, pela televisão, pelo celular, onde quer que estejam, Senhor. O Teu Espírito Santo vai lá e toca os corações, ó Deus. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Quem disse que seria fácil? Eu não disse que seria fácil. Você disse que seria fácil, pastor Neto? Não. Sabe quem também disse que não seria fácil? Em nenhum momento ele disse que seria fácil. Jesus. Nós acabamos de ler aqui o encerramento de um discurso e vários ensinamentos que Jesus iniciou no cenáculo ali. Nós temos que voltar ali alguns capítulos, mais precisamente a partir do capítulo 14 em diante, em que Jesus começa a trazer revelações acerca do que estava prestes a acontecer com ele. Naquele momento Jesus já tinha revelado quem o trairia, Jesus já tinha revelado que em poucos instantes Pedro também o negaria no dia seguinte, que ele seria levado a carregar a cruz e não estaria mais ali com eles. Da mesma forma que Jesus, ele trouxe a revelação do Espírito Santo como o conselheiro ou o consolador ou advogado, depende da versão da Bíblia que você esteja lendo. Ele revela que os discípulos iriam passar por grandes tribulações. Seriam mortos, seriam perseguidos em seu nome. Iriam ser dispersos, fugiriam com medo. E Jesus encerra o seu discurso na noite anterior a ser traído, com estas palavras: eu tenho dito isso para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, tribulações, luta, choro, dor, doença, angústia. Contudo, tenha bom ânimo. Ou a versão que eu gosto bastante de King James, que diz: tenha fé e coragem, pois eu venci o mundo.
é algo que está tão óbvio para a gente, basta a gente respirar e viver para ver que não está nada fácil para muita gente. Aqui mesmo nós tivemos que antecipar o nosso culto diante de uma pandemia que tem assolado todo o mundo. Quantas vidas foram ceifadas, quantos empregos foram perdidos, quantas famílias perderam seus amados, seus pais, suas mães, irmãos, filhos. Quantas crises têm se levantado no meio do povo de Deus. E meu irmão, eu preciso que você entenda uma coisa. Por mais que eu esteja trazendo agora nesse momento uma má notícia para você, mas ao longo dessa pregação nós vamos nos aprofundar também nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas eu preciso que você entenda que por mais que você tenha o Senhor Jesus como seu Senhor, você não está imune das lutas dessa vida. O crente, ele não está imune ou isento de passar por tribulações. Pelo contrário, às vezes ele passa até mais do que uma pessoa que não conhece a Deus. Se tem uma coisa nesse mundo que nós temos certeza, é que cedo ou tarde nós vamos passar por alguma luta. A única certeza que é universal, que o crente e o ímpio não discordam entre si, é que neste mundo temos lutas. Mas o que nos difere das concepções do mundo é que nós temos um Senhor. E esse Senhor venceu o mundo. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma palavra de que mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à sua batalha diária, nós conseguimos tirar grandes ensinamentos das tribulações. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todo propósito de Deus na tua vida passa pela provação. Deus te prometeu, Deus te chamou para um propósito, mas tu terás que passar pela luta, para ser aperfeiçoado nele, faz parte do processo. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado, passando fome, passando sede, passando tentação. Israel, quando recebeu a promessa de sair das garras do Egito, eles passaram por grandes lutas, por perseguição. Os discípulos que receberam promessas, receberam propósitos, passaram por lutas. E assim como eles, nós recebemos um chamado, nós recebemos um propósito. Mas precisamos ser forjados pelo fogo da fornalha. É no meio das tribulações que somos preparados. É no meio das dificuldades que passamos em nossa vida que somos aperfeiçoados em Deus. Eu essa semana, passei alguns dias lá no interior da Paraíba. Eu trabalho com mineração. E o meu trabalho é muito tranquilo. Eu fico aqui no escritório em João Pessoa, no ar-condicionado, tratando só com os clientes, dando uma de internacional. Eu gosto de trabalhar com exportação, então falar inglês. E muitas vezes eu entro em um certo atrito com o pessoal da produção, e principalmente com meu pai, que é o diretor técnico. E ele fica lá no interior. E a gente
pela misericórdia de Deus, com as altas nas vendas, começou a ter dificuldades para atender certas demandas. E ele diga: vem aqui, bonitinho, só quer ficar no ar-condicionado, na vida boa, e não sabe o sacrifício que eu faço aqui, para que as coisas possam chegar até você, para você vender. E fui passar alguns dias lá, e meu irmão, o sol do interior, o sol de Santa Luzia, é diferente do daqui, minha gente. Aqui a gente passa um calor, a gente dá um pulo ali nesse mar, vai na piscina. A única água que eu vi ali em Santa Luzia foi de um buraco que a gente cavou, que choveu, ficou um lagozinho ali que deu vontade de dar mergulho ali toda hora que eu olhava para lá. Mas eu comecei a ser ministrado por Deus ali naquele momento, em meio ao trabalho, vendo aquela retroescavadeira ali cavando, e aí quebrava um pedaço do parafuso, aí a gente tinha que sair correndo, e ir para a fábrica, e ligar para o comprador que ia em Campina Grande, e trazia o parafuso, e ali a gente ficava parado, e com a mão na cabeça: meu Deus do céu, eu tenho um prazo para cumprir, para entregar esse produto para o cliente. E a gente comecei a ver a dificuldade de um processo produtivo, um processo industrial. Às vezes a gente só enxerga o produto final, o diamante lapidado, o ouro refinado, mas não percebemos ou valorizamos o processo que aquilo passou. Como é difícil, há imprevistos, há coisas que a gente não esperava, não planejava, mas com muito esforço e misericórdia de Deus, auxílio do Espírito Santo, que Jesus promete aqui ao longo de toda a carta de João, o nosso conselheiro, o nosso consolador, nós iremos concluir este processo, forjados no fogo, forjados no sofrimento, muitas vezes com dor, com choro, com sangue, com suor, mas isso tudo é apenas para a gente aprender quão grande sacrifício o Senhor Jesus fez por nós. O maior exemplo que a gente tem de caminho de um processo de sofrimento é o caminho da cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não abriu mão de passar pelo sofrimento, para que nele pudéssemos ter um exemplo de obediência aos preceitos de Deus, às ordens do Deus Pai. E deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra não é minha, de um pastor que eu tenho aprendido a gostar mais dele, por mais que ele seja um grande coaching, André Fernandes. Ele diz que, eu vou usar outra palavra porque ele usa crise, mas eu vou usar as tribulações, são as matérias-primas para os milagres de Deus na nossa vida. Presta atenção, se nós queremos ver os milagres de Deus em nossa vida, o sobrenatural, o milagre de Deus, ele acontece quando uma crise o precede. O cego enxergou, recebeu a cura porque ele era cego. A mulher do fluxo de sangue recebeu o sobrenatural, o milagre, a cura de Deus, porque ela estava vivendo um sofrimento. A matéria-prima era a sua doença, e Deus pega aquela doença e a cura e transforma em milagre para a sua glória. E talvez a luta que você esteja passando hoje, a tribulação, a dificuldade, eu não sei, é um desemprego, é uma doença, é alguém da sua família que está passando por alguma luta. Este é a matéria-prima de Deus para um milagre na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Não despreze
os processos, por mais dolorosos que eles sejam. Não despreze as dificuldades. Todo o caminho com Cristo passa por esses momentos. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, e a gente sempre enxerga, quando lê isso, quando eu lia isso, eu enxergava um caminho. Mas eu não imaginava que nesse caminho teria tantas montanhas para escalar. Essa é a nossa caminhada. Cuidado com o triunfalismo que muitos tentam pregar. Ah, você vai aqui beber esse copo, vai dar uma oferta de tantos R$1.000, e a sua vida está resolvida. Ah, mas se está dando errado é porque você está em pecado. Cuidado com esse tipo de ensino, com esse tipo de doutrina. Jesus em nenhum momento ensina isso. Temos várias promessas e nós vamos passar por elas aqui. Mas durante a vida nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por doenças. Eu não quero aqui romantizar dizendo, abrace a sua dor, a sua tribulação. Não vou romantizar isso, ninguém quer passar por momentos como esse. É chato, é doloroso. Jesus disse, Deus, se puderes, afasta de mim esse cálice, porque é difícil, é doloroso. Mas Jesus sabia que ao terceiro dia, Ele iria ressuscitar. Não pule as fases. Não diga, eu não vou prosseguir porque está muito difícil agora. Nós vivemos numa geração em que tudo vem muito fácil. Uma geração imediatista que quer tudo para agora, para ontem. E não valoriza os esforços que muitas gerações anteriores a nós fizeram. Gerações que passaram por guerras, por lutas. O Ocidente foi construído em cima do sangue de homens que não se abalaram diante das circunstâncias. Quando os soldados de Israel olharam para aquele gigante que estava blasfemando contra o nome de Deus, eles olharam para um problema e disseram, é impossível derrotar, ele é muito grande, ele é grande demais, ele é forte demais. Mas Davi, ao olhar para aquele gigante, ele diz, é impossível errar aquela pedra, ele é grande demais. Às vezes o tamanho do teu problema vai ser o tamanho do teu milagre. Se está doendo demais, se está parecendo difícil demais, o milagre vai ser bom demais, gostoso demais, eu creio. Hernando Dias Lopes, ele usa um exemplo muito interessante. Isso, quando ele falou, eu fiquei viajando nisso. Às vezes a gente espera que Deus, Ele nos livre do problema. Diz, Deus, não, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso, me livra disso. Mas Deus, Ele não te livra do problema, Ele te livra no problema. Deus, Ele não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Deus, Ele não te tira das covas dos leões, Ele te livra na cova dos leões. Os milagres de Deus em nossa vida, eles acontecem em meio às tribulações. E Deus essa noite Ele está dizendo, filho, essa luta que você está passando, essa tribulação que você está passando, eu farei milagre nela. No meio da tempestade, no mundo tereis aflições. Você deve estar pensando, beleza, isso aí eu sei. Eu mesmo já passei por tantas lutas, já sou crente há 10, 20 anos. Nossa, já perdi a quantidade de vezes que passei pelo deserto, pela tribulação. E aí?
Aí, o segredo está em como você se porta diante das tribulações. Qual é a sua postura diante das lutas, diante das aflições? Aonde você tem posicionado a sua esperança, a sua fé, o seu ânimo, como a palavra aqui está dizendo. Só é possível encontrar a verdadeira paz que precisamos para passar por estas lutas, por estas tribulações, se a encontrarmos em Jesus. Ele inicia inclusive o versículo dizendo: eu disse essas coisas para que tenhas paz em mim. A paz está em mim. A paz que vos dou não é igual a que o mundo vos dá. O que o mundo vos dá não é a paz que eu vos dou. O que o mundo oferece são meras distrações, ilusões de uma falsa paz. Mas a paz sobrenatural, transcendental, a que excede todo o entendimento, essa paz só encontramos em Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu estava lendo Romanos 12:2, e eu sempre lia Romanos 12:2, pastora, e tinha uma percepção daquilo como algo que era mais voltado para, como se diz assim, práticas e atitudes, posicionamento, assim, perante o que o mundo pratica, eu devo praticar o contrário. Mas quando eu comecei a ler Romanos 12:2, que diz que não vos amoldeis a este mundo, mas sejam transformados pela renovação de vossa mente, para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso me fez enxergar que trata-se de percepção perante as coisas deste mundo. E muitas vezes, quando estamos diante de um problema, o mundo diz: sai ali, toma uma biritinha, relaxa, esquece o problema. Ou pior ainda, diz: rapaz, não tem jeito, olha, a única saída é o suicídio. Quantos jovens têm desistido da vida? O número de suicídio, o número de depressão, de crises emocionais e existenciais tem crescido cada vez mais, porque a concepção que o mundo traz sobre os problemas deste próprio mundo, desse sistema, eles trazem soluções ou morfina para os problemas reais. Quando estamos em crise, o mundo nos oferece um remédio homeopático, uma morfina, algo para apenas anular aquela dor por um certo momento. Ele nos dá um Dorflex, mas ele não nos dá a vacina. A verdadeira paz que precisamos encontrar diante de todas as dificuldades que seremos colocados diante dessa vida, ela só é encontrada em Jesus. E Ele diz: eu te falei essas coisas. Vocês irão me trair, vocês irão ser perseguidos, mortos, apedrejados, chicoteados, vocês irão para a prisão, mas eu te envio um Consolador, para que em mim vocês tenham paz, a verdadeira e única paz. Precisamos ser diferentes, não só no agir, mas no pensar, na forma de nos posicionarmos perante as circunstâncias desse mundo, com fé, amor e esperança. É isso que nos move, é isso que nos faz permanecer nesta caminhada, a certeza
de que em Deus nós podemos encontrar paz em meio às tribulações. Tende bom ânimo, jovem. Tenha fé e coragem. Por mais assustador que a tempestade esteja parecendo aos seus olhos, por mais difícil seja essa montanha que está à tua frente, tende bom ânimo, tenha fé e coragem. Sabe, coragem não é ausência de medo. O medo ele vem, a gente tem uns receios, mas a coragem é a ausência de não fazer nada. A coragem é não aceitar ficar inerte perante o problema, por mais medo que você possa estar tendo. Deposite sua fé em Deus, e nele você será capaz de se mover no sobrenatural. Sabe, eu tenho refletido muito sobre essa questão também do sobrenatural. Comentei até um pouco com o pessoal da banda. Nós, como cristãos, nós temos que viver o sobrenatural de Deus como fosse o natural na nossa vida. Se somos filhos de Deus, se somos salvos por esse Deus tremendo, se fazemos parte do seu reino, nós precisamos nos envolver com o seu sobrenatural. E é quando nós nos diminuímos perante Deus, perante a sua grandeza, quando nós aceitamos as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, quando esvaziamos de nós mesmos, é que Deus enche-nos do seu Espírito e somos capazes de fluir no sobrenatural. É aí que nos tornamos sensíveis à tua voz, sensíveis à tua glória. É ali que recebemos revelações, profecias, dons sobrenaturais. Quando reconhecemos que nada somos sem a misericórdia e a graça de Deus em nossa vida. E hoje a pregação acho que vai ser um pouco mais curta, porque eu quero fazer alguns momentos aqui com vocês. Por que nós devemos ter bom ânimo, fé, coragem perante as tribulações? Jesus, ele diz: contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus, ele ainda não tinha sido crucificado. Jesus, ele ainda não tinha descido à sepultura, nem muito menos ressuscitado, mas ele já declarava que havia vencido o mundo. E assim como Jesus foi crucificado e morreu pelos nossos pecados, nós também fomos crucificados com Ele e morremos juntamente com Ele naquela cruz. Mas assim como Ele ressuscitou e venceu a morte, assim nós também ressuscitamos e vencemos a morte. A arma que esse mundo tem contra nós, a maior arma e o maior medo de qualquer cidadão, o maior dilema da raça humana contra Deus é a morte, é o sofrimento, é a perda. Mas Jesus venceu a morte. É difícil para a gente entender isso, porque muitas vezes nós nos prendemos ao aqui e ao agora, a esse plano físico, a esse plano material, mas esquecemos que há uma promessa onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há choro, onde não há lágrima, e essa promessa está a se cumprir, e nós devemos desejar pela volta de Cristo, pois quando Ele voltar, não haverá choro nem lágrima, só alegria, louvores. Que possamos desejar
a volta de Cristo. Isso tem se tornado muito esquecido por esta geração. A gente, e de fato precisamos, claro, nos preocupar com o dia de hoje, sem nos tornarmos ansiosos, obviamente, pelo dia de amanhã. Mas muitas vezes nós queremos o de Deus para agora, para esse plano, quando nós já recebemos o maior presente de Deus. Estamos apenas aguardando o dia da nossa glorificação com Ele, o dia da restauração e da restituição do que foi perdido no Éden. Eu venci o mundo, e da mesma forma que eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo com Ele. Nós já vencemos. A palavra de Deus diz ali em Isaías 43, versículos 2 e 3, que quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, por mais turbulentos que eles possam parecer, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Da mesma forma que não podemos viver um triunfalismo banal do Evangelho, não podemos também aceitar um derrotismo e nos conformarmos com as situações que nos encontramos, mas devemos ter fé e acreditar de todo o nosso coração de que o Deus que acalma o mar é o mesmo Deus que pode me livrar da fornalha, que pode tirar esse sofrimento, essa dor que eu estou sentindo neste momento. Apenas entregue toda a sua vida a Ele, todas as suas dores, todas as suas preocupações, todos os seus anseios, deposite diante da presença de Deus, deposite no altar de Deus. Paulo, ele entendeu muito bem isso, meu irmão. Ele aprofunda essa declaração de Jesus de uma maneira extraordinária, em Romanos 8, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele continua: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem? Ele enfatiza que de fato seremos entregues à morte por amor a Deus. Pois, além das tribulações que vamos sofrer no dia a dia, iremos passar muitas também, como uma forma de perseguição, pelo nosso amor e fidelidade a Cristo. Se você tem um chamado ministerial, se você tem um propósito que Deus colocou em seu coração, saiba que passarás por grandes lutas. A igreja passará, como um todo, por grandes tribulações. A intolerância e a perseguição tem aumentado em todo o mundo. Cara, eu estava antes de vir para cá, olhando um pouquinho o Instagram, e me deparei com o perfil do chileno Vergara. Quantos aqui conhecem, já ouviram falar dele? Tal de chileno, acho que Thaís, que é dessa vibe aí de missões transculturais. Só Thaís conhece, já ouviu falar? Ali também. Depois procurem lá o perfil dele, é chileno Vergara, ou então fala comigo aí, que eu passo o contato dele aí para vocês começarem a acompanhar a gente. A gente não passa nada diante do que muitos irmãos estão passando lá fora. Ele acabou de publicar algumas horas atrás que foram atacados por um grupo de muçulmanos, mais ou menos 150, 18 homens armados, atacaram a igreja e disseram que se vocês não forem embora, nós vamos espancar suas mulheres, nós vamos
assassinar suas crianças. E sabe o que me deixa mais constrangido em tudo isso? Não é o fato deles estarem sendo perseguidos, porque isso Deus já nos revelou o que iremos passar. Mas é o fato deles permanecerem fiéis até o fim, mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição. Imagina você ali, olhando o seu bem mais precioso, sendo morto por pessoas que odeiam a Deus, porque Deus disse: assim como o mundo me odiou, eles te odiarão também. Qual tem sido o seu posicionamento diante das lutas? E Deus, Ele é maestro em nos constranger com as coisas. E a gente começa a ver ali o perfil, mulheres com o rosto queimado, com ácido, porque simplesmente aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E às vezes a gente quer desistir de servir, de vir para a igreja, porque o pastor não falou comigo, ou o irmãozinho que pregou essa noite não deu um sorriso para mim. E esquecemos que por trás de cada olhar há uma história de luta. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, o melhor remédio para a sua tribulação e para a luta que você está passando essa noite é servir. É vir para a igreja e servir. Quando eu estou aqui em cima, gente, eu esqueço de todos os problemas que eu venho passando, e olha que eu venho passando um bocado. Quem tem convivido um pouco comigo sabe das lutas que eu tenho passado com a minha pequena. E eu não estou aqui querendo comparar as minhas lutas com a de vocês, mas apenas para dizer que aqui em cima sobem seres humanos, carne e osso, como vocês. Não somos diferentes de nada, passamos por lutas, passamos por tribulações. Mas se tem algo que tem me feito permanecer em pé, mesmo diante das lutas, é me entregar de todo o coração a servir esse Deus maravilhoso. Eu esqueço de todos os meus problemas quando eu estou aqui declarando essa palavra de vida, essa palavra linda, maravilhosa de Deus, quando eu estou louvando com meus irmãos, quando eu estou em comunhão. Essa troca de experiência, de serviço com os irmãos é algo que não tem valor. Deus sabe tanto disso que Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Porque se eu tenho apoio do meu pastor, que se apoia em Anderson, que se apoia em Camila, e a gente vai se apoiando como um corpo firme em Deus, como um cordão de 3 dobras, nós não seremos abalados pelas investidas do inferno contra nós. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo João depois escreve mais algumas cartas, e na primeira carta ele diz, completando o que Jesus afirmou, que eu venci o mundo. João, na sua primeira carta, diz: porque todo o que é nascido de Deus, o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa